Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, uma vez mais eu oro e clamo, porque mais uma vez eu digo, Senhor, o que está diante de mim não é um pedaço de papel, não é uma revista, não é um livro qualquer, é a Tua palavra, revelada pelo Teu Espírito Santo a homens que foram inspirados por Deus. E se eles foram inspirados pelo Senhor, eu preciso da Tua inspiração. Eu preciso, ó Deus, do Teu favor, da Tua graça, da capacitação do Teu Espírito Santo para proclamar, para compartilhar, Senhor Deus, essa palavra. Que essa palavra, em primeiro lugar, venha ser pregada no meu coração, na minha alma e no meu espírito, e fazer uma obra em meu ser. E, consequentemente, Deus, que a Tua igreja que aqui está reunida venha sentir o peso, venha sentir, amado Deus, o impacto dessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Deus. Gênesis capítulo 1, versículos 26, 27 e 28. Até por volta de 6 da noite, a palavra que eu tinha a pregar era outra. A palavra que eu iria ministrar era sobre Josué e o exército de Israel rodeando os muros de Jericó durante 7 dias, e no 7º dia o brado de vitória, as muralhas são derrubadas. Ou palavra que eu estava empolgado para pregar, ou palavra que eu estava empolgado para compartilhar. Mas por volta de 6 da noite, Deus dá uma guinada e me direcionou a essa palavra. E eu perguntei: Deus, é isso mesmo que o Senhor quer? O Senhor vai me colocar nessa encrenca, porque eu vou pregar aqui uma encrenca. Aos olhos do mundo é uma encrenca. E eu tenho percebido que até para a igreja tem se tornado uma encrenca pregar, e não deveria ser assim. Nenhum pastor deve ter medo de pregar a palavra de Deus. Nenhum pastor deve tirar, apagar versículos da palavra de Deus da Bíblia. É uma encrenca aos olhos do mundo. Eu sei que eu vou até ser criticado, porque eu estou filmando, eu vou estar compartilhando essa pregação, mas é melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Gênesis capítulo 1, do versículo 26 ao 28. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, tenham filhos, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Vou ler novamente o versículo 27. Assim Deus criou o ser humano. A sua imagem e a sua semelhança Deus o criou. Homem e mulher Deus criou. Deus criou o quê? Homem e mulher. Aleluia. Meus irmãos, vejam como o mundo está engraçado. Semana passada, uma atriz da Globo chamada Cássia Kiss, nos últimos anos, ela tem experimentado uma reviravolta espiritual na vida dela. Ela se tornou uma católica fervorosa, mas muito fervorosa mesmo. E semana passada ela disse uma verdade que somente uma pessoa muito ignorante para negar. O que ela disse? Ela disse que 2 homens não podem gerar filhos. Ela disse uma verdade ou uma mentira? Uma verdade. 2 homens não podem gerar filhos. Mas pense uma mulher que está sendo massacrada e iniciou-se uma campanha para que ela seja demitida da Globo. Ela está atuando em uma novela, está acontecendo toda uma pressão para a autora da novela matar ela, matar a personagem dela para ela sair da novela. Porque está todo mundo criticando, está todo mundo massacrando por ela ter dito uma verdade. Olha só o mundo que nós estamos vivendo. A verdade não é mais tolerada. Ela foi homofóbica, ela foi preconceituosa, é o que estão dizendo. Mas ela disse a verdade à luz da palavra. E hoje à tarde eu estava lendo uma notícia, um casal também de atores. A atriz engravidou, eu acredito que deve estar ali nos seus 3, 4 meses, eu não me lembro.
Mas finalmente teve o chá de revelação. E olha só o interessante. O chá de revelação, segundo eles, não era para descobrir se era menino ou menina, mas segundo eles, para descobrir o gênero do bebê. Porque segundo a ideologia de gênero, a criança não tem sexo. A criança, dentro da barriga da mãe, ela não é menino ou menina, é um gênero, masculino ou feminino. Depois que ela nascer, é que ela vai escolher ou descobrir se ela é homem ou mulher. É um absurdo. E é totalmente contrário à palavra de Deus. E como eu disse, esses versículos aqui estão se tornando cada vez mais difíceis de serem compartilhados no mundo, porque a pessoa vai ser apedrejada. E dentro da própria igreja, muitos são os pastores que não querem visitar esse lugar aqui na Bíblia. Muitos são os pastores que estão fugindo dessa revelação, que Deus disse claramente que Ele criou o ser humano, homem e mulher, macho e fêmea. E o mesmo Deus, depois que criou Adão e Eva, Ele disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à mulher. Homem com homem não formam um só corpo, uma só carne, um só espírito. Mulher com mulher também não. A luz da palavra de Deus é assim. Eu falei: Deus, o Senhor vai me colocar para pregar isso. E caminhando para cá, durante o período aqui de louvor, o Espírito Santo começou a me dizer o porquê. Sabe por quê? Por causa dessas crianças que estão aqui, ó. Por causa desses meninos que estão aqui. Talvez alguns de vocês possam discordar de mim. Eu acredito que nós morreremos antes de Jesus voltar. Mas eu acredito que são as crianças que hoje têm 5, 6, 7, os recém-nascidos. É essa geração. São essas pessoas que hoje são crianças ou que estão indo no ventre da mãe. São eles que irão testemunhar a volta de Jesus. E Satanás vai investir para corromper essas crianças. Satanás vai lançar engano na mente dessas crianças, em qualquer lugar, até mesmo nas escolas, nas ruas, através do que assistem no celular. Satanás vai tentar corromper uma verdade estabelecida por Deus na vida dos nossos filhos, que Deus criou homem e mulher. Para que Satanás vai fazer isso? Para corromper a fé dos nossos filhos, para quem já tem neto, dos netos, a respeito da volta de Jesus. Meus irmãos, nós temos que estar atentos e temos que parar de ser covardes a respeito da palavra de Deus. O apóstolo João e o apóstolo Paulo, repetidas vezes, certa vez, eles disseram que os tímidos não herdarão o reino dos céus. E durante muito tempo houve um engano de acreditar que essa timidez é a respeito da pessoa não ter desenvoltura para vir aqui na frente e receber uma oportunidade ou cantar. Não é a respeito dessa timidez, isso é normal. Não é pecado você não ter coragem, não é pecado você ser tímido a ponto de não aceitar uma oportunidade. Isso é natural do ser humano. Às vezes atrapalha. Tem que ser superado, tem. Mas não é a respeito dessa timidez que o apóstolo Paulo e o apóstolo João revelam a respeito dos tímidos que não herdarão o reino dos céus. Essa timidez é de medo. Essa timidez é a timidez em não proclamar e em não viver a palavra de Deus com medo de ser perseguido, com medo de ser apedrejado, com medo de ser zombado, com medo das portas dessa igreja serem pichadas. Estamos chegando esse tempo e vamos viver esse tempo. E o que vamos fazer? Vamos arrancar as folhas da Bíblia? Vamos apagar os versículos da Bíblia? Tem um pastor nessa nação chamado Ed René. Um homem herege, eu o considero herege, porque segundo ele a Bíblia precisa ser atualizada. Segundo ele, tem coisas na Bíblia que não servem mais para esses dias. Servia para aquele tempo, servia para aquela época, mas para hoje não serve mais. E milhares de pessoas seguem esse homem, ele está à frente de uma igreja. O homem abre a boca para dizer que a Bíblia precisa ser atualizada para os dias de hoje. Talvez na mente dele a Bíblia seja pesada demais, seja dura demais, seja cruel demais. Pouco importa o que ele pense a respeito da Bíblia. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus.
E temos que estar atentos, meus irmãos e minhas irmãs, às nossas crianças. Temos que estar atentos às nossas crianças. O mundo que jaz no maligno, o mundo que jaz nas trevas, vai tentar fazer com que as nossas crianças vejam como agradável e normal aquilo que é desagradável e anormal aos olhos do Senhor. E quando isso acontecer, sabe quem vai ser o culpado? Eu e você. Nós, os adultos, os pais, os avós, nós que seremos os culpados. Porque não cabe ao mundo, não cabe à escola, e muito menos ao celular, ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Cabe a mim, cabe a você, cabe aos pais, cabe nós ensinar às nossas crianças o que é certo e errado à luz da palavra. Aleluia. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus não muda, a palavra de Deus não muda. Aleluia, Deus. Levítico capítulo 18, versículo 22. Não se deite com outro homem para ter relações com ele como se fosse mulher. É abominação. Eu vou apagar esse versículo da Bíblia? Eu vou ter medo de pregar isso aqui? Eu vou ter medo de postar no Facebook? Eu não vou ter medo, não. Não se deite com outro homem para ter relações com ele como se fosse mulher. É abominação. Se eu estou sendo preconceituoso, então a Bíblia está sendo, então se vira com a Bíblia. Vai tirar satisfação com Deus. É pecado, é abominação. Grande Deus. E o que mais me entristece é o fato de que estão tentando inculcar na mente das nossas crianças que isso é normal, que isso é agradável aos olhos do Senhor. E por favor, meus irmãos, entendam, eu não estou aqui pregando para sermos indiferentes aos homossexuais, para sermos preconceituosos, para ensinar os nossos filhos a jogar pedra, a se afastar deles. Não é isso. A nossa guerra não é contra a carne e contra o sangue. Eu particularmente tenho o seguinte pensamento: a pessoa não tem nada a ver. Nós não temos que nos levantar contra a pessoa. Porque se for assim, se um dia você adoecer, se um dia você ficar doente e está lá no leito do hospital e você descobre que o médico é homossexual, você vai rejeitá-lo? Pode ter certeza que não. A profissão dele não tem nada a ver. Ele estudou, ele batalhou, ele se esforçou para ser um médico, um professor, uma professora. Não é a respeito disso que eu estou falando, não é a respeito da pessoa, não é a respeito da profissão que ele exerce. É a respeito de uma prática que é abominável aos olhos do Senhor. E é uma prática, é um comportamento. Estão tentando fazer com que as pessoas acreditem de que é normal, de que a pessoa já nasce assim. Será que Deus é burro? Será que Deus está com parafusamento na cabeça para fazer algo totalmente fora do que Ele planejou? É impossível. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, e ainda hoje é assim. No útero de toda mulher grávida, lá está as mãos de Deus formando um homem ou formando uma mulher. A própria ciência prova isso. A própria ciência confirma isso, que não existe um cromossomo homossexual. Existe o cromossomo do homem, existe o cromossomo da mulher. Não existe o cromossomo homossexual. É uma questão de comportamento, é uma questão de escolha. E outra, pode ser uma questão psicológica, porque a própria psicologia confirma que a maioria dos homossexuais foram abusados sexualmente na infância. Sofreram abusos, sofreram essa violência terrível chamada abuso sexual. Temos que estar atentos às nossas crianças. Temos que estar atentos às nossas crianças. Meus irmãos e minhas irmãs, cabe a nós os adultos. Cabe a nós, os adultos, pais, mães, avós, sermos vigilantes e não ficarmos com medo. Não baixarmos a cabeça diante de uma multidão que pode nos acusar ou que pode até nos processar. E sim, eles podem nos processar, podem ter certeza. Mas o nosso advogado é o Senhor. Que venha o processo. Ah, pastor, da forma que o senhor está falando, dá a entender, ou as pessoas podem entender, que o senhor é contra os homossexuais. E se porventura vier na tua igreja, vai ser bem-vindo, vai participar do culto. Mas a partir do momento que demonstrarem o interesse de se tornar membro da igreja, eles terão que me ouvir. No púlpito, expondo eles no púlpito, não. Vou sentar no particular e começar: meu irmão, minha irmã, é assim, assim e assim.
A nossa regra de conduta é a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos ensina isso. Para você se tornar membro de igreja, você tem que se tornar membro do corpo de Cristo, receber Jesus como Salvador. E o caminho é esse aqui. O caminho é estreito. Ah, pastor, e na sua família não tem um homossexual? É bem provável que tenha. Minha família de parte de pai, de parte de mãe é gigantesca. Tem um parente em São Paulo, parente no Rio. Com certeza deve ter. Vou renegar? Vou dizer que não é meu parente? Claro que não. A revelação da palavra de Deus no meu coração não é para me levantar contra eles, não é para condená-los, não é para discriminá-los, é a respeito do comportamento, é a respeito da prática, que é abominável aos olhos do Senhor. E está na palavra de Deus. Romanos capítulo 1. O apóstolo Paulo é mais claro. O que eu acho interessante é que Levítico foi escrito há muito tempo, milhares de anos. O povo ainda estava no deserto. Raciocina comigo. Se Deus cria uma lei proibindo com que o homem se deite com outro homem, será que Deus disse isso em vão? Ou naquele tempo já tinha isso? Já tinha. Não é de hoje não. Não é de hoje. Lá no deserto, no meio daquele povo que saiu do Egito, os olhos de Deus que tudo vê, estava vendo dois ali, ó, se esfregando no outro, cheirando um cangote um do outro. E Deus proibiu, não pode. Eu criei homem, eu criei mulher. Romanos capítulo 1, versículo 26. Porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza criada por Deus. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Vou tirar da Bíblia esses versículos? Deus me livre. Está na Bíblia. Ah, pastor, então qual deve ser o nosso posicionamento a respeito dos homossexuais, dos gays, das lésbicas? É para mim tirar pedra? Não. Eu vou ser o primeiro a chamar a polícia para te prender. É para sermos preconceituosos? Eu também vou ser o primeiro a chamar a polícia para te prender. É respeitar. Respeitar a pessoa, respeitar o ser humano, respeitar o profissional que essa pessoa é. É respeitar. Em toda e qualquer oportunidade, com amor e com a graça de Deus, vamos orar por eles. Vamos clamar por eles. E na primeira oportunidade, vamos pregar o Evangelho. Vamos falar de Jesus. Eu trabalhei durante anos em uma empresa de ônibus. E um dos auxiliares de serviço que tinha naquela empresa era homossexual, na verdade ainda é. E em determinado momento do expediente, eu ficava sozinho lá no guichê da empresa. E ele ficava sem fazer nada. E eu sempre ia com a minha Bíblia. E ele era um cara assim brincalhão, sabe? Todo alvoroçado, todo cheio de brincadeira. Mas comigo ele era todo respeitoso. Ele me chamava de irmão, todo respeitoso, sabe? Não brincava. Mas certa vez eu estava lá sozinho com a Bíblia, ele chegou e ele confessou o seguinte: ó irmão, eu sei que o que eu faço é errado. Eu sei que o que eu faço não é agradável a Deus. Eu sei que a Bíblia diz isso. Mas um dia eu vou sair, um dia eu vou conseguir. Um dia eu vou entregar minha vida para Deus e vou ser transformado. Então alguns têm consciência, pode ter certeza que ele tem uma família de formação cristã, pode ter certeza que dentro da casa dele, ele cresceu dentro de um ambiente cristão para ter essa consciência. Mas são vidas preciosas que precisam, que carecem da nossa oração, da nossa intercessão, da nossa amizade, do nosso apertar de mão, do nosso abraço. Não é para fugir, não é para renegar, não é o que a Bíblia está nos ensinando. E acima de tudo, o que eu quero trazer como ensino aqui nessa noite é a respeito de algo ainda sutil, ainda não foi totalmente revelado, que é essa estratégia de colocar na cabecinha das nossas crianças que tais práticas são normais, que tais práticas não ferem a palavra de Deus, que é a Bíblia que está errada. É a respeito disso. E cabe a nós pais, cabe a nós avós, cabe a nós membros de igreja, termos esse zelo,
termos esse cuidado. O quanto antes as crianças que aqui estão, que já têm acesso a celular, Carlos, eu sei que o Mike tem muito acesso a celular, corta, minha filha, corta o quanto antes. Corta o quanto antes. Porque Satanás vai usar todos os meios, todas as ferramentas, todas, para introduzir mentiras na mente das nossas crianças. E às vezes, até na escola. Eu já disse isso aqui e volto a repetir. Mês atrasado, teve uma reunião na escola do Lucas, a professora do Lucas convocou uma reunião. E lá nessa reunião a professora disse que esse ano ela encontrou na biblioteca da escola uma cartilha, e nessa cartilha tinha 2 capítulos ensinando sobre práticas homossexuais. E não era ensinando respeito aos homossexuais, não era ensinando que eles devem ser respeitados, porque devem sim ser respeitados, não é ensinando que eles não devem ser discriminados. De fato, os homossexuais não devem ser discriminados, não é ensinando isso não. Mas segundo a professora, havia ilustrações, desenhos de homens e mulheres tendo relações sexuais em uma cartilha para uma criança de 5 anos. E segundo eu andei pesquisando, foram livros que foram distribuídos há uns 7, 8 anos atrás. Tentaram colocar isso dentro das escolas para ser ensinado, para ser aplicado às crianças. E eu louvo a Deus que a professora do Lucas é cristã. Agora pense comigo, existem pessoas más e perversas em todo e qualquer lugar. E existem professores maus e perversos. Existem professores pedófilos. Imagine um professor pedófilo. Imagine um professor que tem essa prática abominável. Pegar um livro desse. A felicidade que ele vai ter de ensinar isso para uma criança. Aqui em Guaratinga, recentemente, um professor foi acusado de pedofilia. Está até foragido, eu acredito. Vamos estar atentos, meus irmãos. Vamos estar atentos. A nossa guerra não é contra os homossexuais. A nossa guerra não é contra os gays, as lésbicas. A nossa guerra é contra toda a estratégia de Satanás que quer desvirtuar e que quer tirar do coração das nossas crianças o temor e o temor ao Senhor. E eu volto a dizer, se um dia isso acontecer, a culpa não vai ser de Deus não, vai ser nossa. Vai ser nossa. Porque Deus entregou a mim, que sou pai, a responsabilidade de educar os meus filhos à luz da palavra de Deus. Não é o professor, não é o mundo, não é o celular, sou eu, a palavra de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós não devemos nos envergonhar do Evangelho não, meus irmãos. O Evangelho é o poder de Deus. Todos daqui são crentes, tem uns irmãos ali que estão visitando. Qual foi a última vez que vocês ouviram o pastor ler esses versículos? E eu peço perdão a Deus porque eu estava cometendo essa falha. Porque hoje eu tentei negociar com Deus. Não, Deus, Jericó é tão bom. Pregar sobre Jericó vai ser maravilhoso. As muralhas caindo, o povo gritando, vai ser um alvoroço na igreja. E Deus me coloca nesse estreito para falar de um tema delicado, para falar de um tema que dá prisão, para falar de um tema que, se alguém passar na porta dessa igreja aí agora e ter escutado tudo isso, pode chamar a polícia. Aquele pastor está sendo preconceituoso, aquele pastor está sendo homofóbico. E que a polícia venha e me prenda e me algeme. Mas algeme a Bíblia também. Algeme a palavra de Deus também. Eu quero ver. Contra mim, talvez eles podem se levantar, mas é contra Deus. E contra o Deus soberano. Amém. Mas a Globo está sendo um canal de escândalo para as crianças assistirem. Porque nós só vê isso aí. Não vê outra coisa boa. Então, que Deus o abençoa, né? Porque ele está falando a verdade. E eu fico admirando a coragem daquela mulher. Mas ela é porque ela sabe a empresa que ela trabalha. Ela conhece como é que funciona. Ela não está nem aí. Ela está batendo o pé. Eu não fui homofóbico, eu falei a verdade. Ela está dizendo isso. Eu não fui preconceituosa, eu falei a verdade.
E ela falou a verdade, não a verdade dela, mas ela falou a verdade da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, as irmãs, e que Deus abençoe as nossas crianças. O alvo de Satanás sempre foi as crianças. Foi assim no Egito. Satanás sabia que Deus iria enviar um libertador, Moisés. O que Satanás fez? Mate todas as crianças, jogue no rio para os crocodilos comer. Satanás sabia que Deus iria enviar o filho dele para buscar essa mal perdida. Qual foi o decreto de Satanás através de Herodes? Mate todas as crianças menores de 3 anos. Satanás odeia e detesta as nossas crianças, sabe por quê? Porque Satanás não tem a mínima noção do que o Alisson vai se tornar em Deus. Satanás não tem a mínima noção do que o Lucas vai se tornar na presença de Deus. Satanás olha para as nossas crianças e fica com medo. Fica com medo porque estão na igreja. Um está cochilando, fica conversando, fica brincando, mas estão na igreja. Satanás sabe que estão num lugar onde eles vão receber um poder e a unção. E Satanás fica desesperado e eles vão tentar corromper. Satanás e seus demônios tentarão corromper as nossas crianças. E é através dessas mentiras, desses enganos, é levar as nossas crianças a acreditar em mentiras, ao invés de acreditar na palavra de Deus. Por isso, seu filho começou a aprender a ler, comece a falar de Deus para ele. Muitas vezes, quando eu vou ensinar Lucas a escrever, eu escrevo lá: Jesus Cristo, Deus é amor, o Senhor meu pastor, e peço para ele escrever. Eu ensino muitas e muitas vezes o Lucas a escrever com versículos da Bíblia, para se tornar uma verdade na vida dele. Porque cabe a mim, cabe a mim. Ah, pastor, mas um dia as nossas crianças terão 12, 13, 14 anos, se tornarão adolescentes, se tornarão donas do próprio nariz. É verdade. É verdade. Mas uma semente foi plantada. Mesmo que lá na frente elas venham decidir andar pelo vale da sombra e da morte, a semente que foi plantada vai fazer com que a misericórdia do Senhor esteja sobre elas. Porque é o que diz o Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, o Senhor está comigo. É verdade, os nossos filhos se tornarão adolescentes e eles poderão se desviar para a esquerda ou para a direita. Mas se a semente, se a palavra, se a revelação for colocada no coração deles, a misericórdia do Senhor não se apartará da vida deles. Amém? Que nós venhamos nos preparar para a guerra. Que nós venhamos nos preparar para a batalha. Dentro de nossa casa. Cuidando das nossas crianças e ensinando para as nossas crianças que sim, Deus criou a humanidade à sua imagem e semelhança e criou mulher, criou homem, menino e menina. Deus não criou gênero. Só para finalizar, olha só como Satanás é astuto. As pessoas que estão batalhando para que o aborto seja legalizado, eles querem mudar também um termo na medicina. Por 2 vezes a minha esposa esteve grávida e na ultrassom houve um momento que o médico lá ligou o alto-falante para nós ouvirmos as batidas do coração. Na verdade, todo mundo, todo pai, toda mãe passa por isso. É uma experiência muito bonita. É as batidas do coração. Sabe o que o pessoal que apoia o aborto quer fazer? Eles querem tirar essa verdade. Não é mais batida do coração do bebê. Não é mais batida do coração da criança ali no útero da mãe. Para eles, o correto é atividade cardíaca. Não é mais batida no coração. Porque para eles, uma criança só se torna viva depois que sai do útero da mãe. Quando está lá dentro chutando, se remoendo, se espreguiçando, bocejando, tudo isso uma criança faz no útero da mãe, mas para esses filhos do diabo não é uma vida. Miseráveis. Aleluia. Estamos em pé para orar? Que Deus poupe a minha vida e que Deus me dê graça para suportar as pancadas. Seu Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela Tua palavra. A Tua palavra não é mentira. A Tua palavra, Deus amado, é uma verdade. É uma verdade estabelecida pelos séculos dos séculos e para todos sempre. A Tua palavra não foi revelada ou inspirada por homens, mas foi revelada e inspirada pelo Teu Espírito Santo. Nós cremos, ó Pai, na Tua palavra. E nós proclamamos a Tua palavra. E nós viveremos a Tua palavra. Não teremos vergonha.
não teremos medo de viver e proclamar a Tua palavra, porque a Tua palavra é vida para quem está morrendo, a Tua palavra é libertação para quem está cativo, a Tua palavra é cura para quem está enfermo de corpo e de alma, a Tua palavra é luz para aqueles que estão nas trevas, a Tua palavra, ó Senhor, é a revelação da Tua salvação em Cristo Jesus. Que a Tua palavra proclamada nessa noite, Deus, venha nos fortalecer, venha nos encorajar para fazermos resistência a esse mundo que jaz no maligno. Nos dê sabedoria, Senhor, para pregar a Tua palavra dentro da nossa casa, porque de nada adianta eu, pastor Nido, pregar a palavra aqui no púlpito e não pregar e viver a palavra dentro de casa. De nada adianta nós ouvirmos a Tua palavra aqui na igreja e não pregarmos, não compartilharmos, não revelarmos a Tua palavra dentro da nossa casa. Senhor Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra venha ser aberta dentro da nossa casa, que as nossas crianças venham passar mais tempo diante da Tua palavra do que diante da televisão, do que diante do celular. É da Tua palavra que as nossas crianças precisam, porque essas crianças, amado Deus, elas fazem parte da geração que verão a volta de Jesus. Os sinais estão aí, as guerras, as pragas, os sinais da volta de Cristo estão aí. Será que as nossas crianças terão fé? Será que as nossas crianças irão aguardar a volta de Jesus? Cabe a mim, cabe a você gerar no coração das nossas crianças fé e um desejo de buscar a presença do Senhor e de esperar a volta de Jesus Cristo. Nos fortalece, Pai, no Senhor e na força do Teu poder, e que diante das mentiras, que diante das acusações, que diante das perseguições, que a Tua palavra seja o nosso escudo, a nossa espada e a nossa fortaleza, em nome de Jesus. Amém.